Então, esse vídeo aqui eu consigo mostrar exatamente tudo isso que eu tô explicando pra vocês. Sobre contraste, sobre ritmo, sobre diversas técnicas diferentes que a gente tem que usar, eye tracing, tudo isso. Não vou ficar nem enrolando muito. Olha só, vou dar um play aqui pra vocês assistirem. Passarinho, legal. Bastante movimento, bastante efeito sonoro. Esse vídeo ele tem uma certa particularidade. Ele foi uma entrega. Eu vou deixar vocês assistirem, daqui a pouco eu falo. Aqui eu já consigo falar um pouco, porque eu vou até dar uma reduzidinha no vídeo aqui. Isso aqui parece o final, né? Mas não é o final. É porque aqui entra uma cartela. Esse vídeo aqui ele tem uma característica muito interessante e tem que tomar muito cuidado quando você for fazer isso numa próxima entrega tua. É o seguinte, ele tem uma trilha totalmente linear. Você pode perceber que do começo ao final a trilha é praticamente idêntica. Beleza, existem alguns momentos, existem algumas partes que são, sim, um pouquinho, tem uma diferença, tem alguns instrumentos entrando, tem umas viradas mais específicas, sim, isso existe. Mas na maior parte do tempo a trilha é praticamente idêntica. A gente consegue até perceber pela própria waveform. Isso aqui foi uma escolha estética, foi uma escolha estratégica pro tipo de vídeo. Assistindo aqui do jeito que tá, não dá pra ter 100% a percepção real. Mas aqui em cima tem uma layer de texto. Por quê? Isso aqui é uma layer que o Motion Design fez e me mandou. Eu não tem mais esse arquivo aqui. É algo parecido com isso daqui, ó. Vendo? Isso aqui entra durante o vídeo. Então, o que acontece? Isso é uma técnica também importante. Quando a gente tem um vídeo que ele tem muito texto, o principal objetivo dessa entrega não era ser um aftermovie, ser algo extremamente trabalhado, com muito ritmo, muita edição, muito corte. Não era. O principal objetivo era a gente comunicar o que tava querendo ser dito aqui pela marca. Então, ó, bastante texto, bastante coisa aparecendo. Cara, é impossível eu conseguir dar leitura e conseguir passar o que o vídeo tá pedindo, 1 milhão de cortes, 1 milhão de textos e ainda ter uma música lá chorando, cheia de virada. Não tem como. Então foi uma escolha estratégica ter uma trilha um pouco mais linear. Então percebam que ela começa de um jeito, a transição dela pra parte da virada é bem mansa, a virada também é bem tranquila, não acontece nada demais. De novo, uma escolha estratégica. Por que eu comecei já com esse take? É muito importante pra quase qualquer vídeo que tu faça, comece ambientando a pessoa. Principalmente num vídeo como esse aqui de novo. O principal objetivo era reporte. Isso aqui é um vídeo para reportar a marca o que aconteceu. Quem for um pouco mais atento deve ter reparado que aqui no meio tá com um desfoque. Isso aqui é um efeito, né? Você vê que tem um desfoque direcional aqui e ele tá com uma máscara nessa parte. Por que isso aqui tá sendo feito? Aqui, no vídeo final, eu não tenho mais ele aqui, mas tinha uma logo. Pronto, peguei uma logo aqui na internet mesmo que já dá pra mostrar. Vocês conseguem perceber que essa logo aqui, com esse blur que tem atrás, ele dá uma leitura infinitamente melhor que se eu não tivesse esse blur? Cara, pode parecer bobo, mas são esses pequenos detalhes que acabam colocando na frente de muita gente. Olha isso. Com o efeito desabilitado, com o efeito habilitado. Aí o que eu fiz? Eu já coloquei uma ambiência aqui por trás de mar. Isso aqui é uma track de áudio aqui de mar, passarinho, já é tudo junto. Então eu tô trazendo justamente uma ambientação. Então o vídeo já começa passando essa atmosfera de praia, mar, passarinho, enfim. Fica até uma dica extra. Por exemplo, essa logo que eu peguei, ela é um pouco cinza, um pouco preta. Sempre que vocês quiserem trocar, é só inverter a cor. Eu já vi muita gente na hora que tem uma logo assim mais escura, ou até ao contrário, uma logo branca e quer deixar preta, fica mexendo um monte de coisa. É só adicionar um efeito de inverter, tá? Pronto, olha lá, ela já troca pra branco. Aí se você quiser fazer alguma outra mudança, você pode fazer, não tem problema. O segundo take já é da fachada do hotel. Isso não foi uma exigência do cliente, mas acaba sendo também quase como uma regra. Por quê? O evento estava acontecendo nesse hotel, que tem como um dos pontos mais chamativos ter essa praia linda aqui na frente. Aqui eu uso mais um recurso de ambientação porque eu tô preparando a pessoa que tá assistindo pro resto do vídeo. Eu já falei isso várias vezes, eu sempre antecipo as ações através de takes que dão essa sensação de começo, dão essa sensação de antecipação. Mais um take de antecipação. E aqui eu faço uma jogada bem legal, por quê? A track de áudio, ela tem essa jogadinha de mexer com alguns beats aqui mais marcados. Então o que eu fiz? Simplesmente usei esse estímulo que a música já tem pra poder dar no corte também. Sempre imagens abertas, tá? Não tem como eu vir com várias imagens aqui, mais de ambiência, e do nada dar uma mulher, dar um perfume, alguma coisa aqui do tipo. Essas imagens, elas precisam, para que o nosso olhar seja guiado de forma saudável, elas precisam ter congruência. Então, de novo, eu tô vindo aqui com uma imagem aberta, venho aqui com uma imagem com uma ambientação do hotel, aqui também umas imagens de passarinho, tudo isso é ambientação, eu não tô revelando necessariamente nada ainda. Veio, e aqui uma imagem do Pão de Açúcar, mais uma imagem aqui da praia com os guarda-sóis, beleza. E o último é a imagem de cima do hotel, pegando também
letrinhas guarda-sóis aqui da marca. Isso aqui é uma ativação importante dentro do vídeo, vocês já vão ver. Beleza. Esse take aqui eu gosto muito. Por quê? O operador de câmera que fez esse take acabou dando essa sorte. O passarinho passou exatamente no momento que estava sendo feita essa imagem. Então a gente aproveita essa sorte que o take teve pra poder dar um estímulo tanto de movimento, porque isso aqui é extremamente legal. Eu não sei se vocês já repararam, mas em trailers, por exemplo, como o do GTA. O trailer do GTA 6 que lançou, por exemplo. Vocês podem reparar que quase todas as cenas sempre existe movimento além do objeto principal. É essa galera andando aqui nesse veículo. Só que sempre tem passarinhos voando. Aqui é a mesma coisa. Praia, as pessoas curtindo o mar. Mas olha o que tem lá em cima. Helicóptero, outro aqui atrás, avião, outro passando aqui. Então sempre que a gente puder trazer essa riqueza, é ideal. Se eu pego esse take e eu não o uso, eu ia estar jogando fora. Uma oportunidade muito foda. Outro take, pode perceber, avião lá em cima. Aqui é a mesma coisa, ó, próximo take, helicóptero passando. Eu aproveito pra poder dar esse estímulo tanto visual quanto sonoro, ok? Pra quem tem um olho mais treinado, vai conseguir perceber. A mudança desses takes, ela é de certo modo proposital. Por quê? Eu sempre mantenho o mesmo movimento da câmera. Isso aqui foi gravado em momentos diferentes, em horários diferentes. Eu tô colocando tudo no mesmo pacote pra que fique organizado. A minha função no começo desse vídeo é ambientar a pessoa. Então eu tô mostrando todo o espaço interno. Olha o que eu tô falando de movimento de câmera. Percebam como o padrão de movimento é o mesmo. E não se engane, tá? Isso aqui não é o take cru. Aqui tem umas animações transformar. Então o que eu faço? Eu coloco um transformar aqui, vem aqui no ângulo do obturador, aumenta pra 360. Isso faz com que a tua imagem fique com aquele shutter, simule o shutter de movimento mais natural. Percebam como a velocidade e o padrão de movimento é o mesmo em todos esses takes que eu tô colocando aqui agora. Isso é proposital. Olha como fica um vídeo gostoso de assistir. Aqui eu já começo a mudar um pouco o padrão e uma coisa importante é o seguinte, sempre que você puder enfatizar movimento, use isso a seu favor. Aqui, cara, é só uma moça pegando perfume. Isso aqui é um take de uma mão pegando perfume, acabou. Só que como que eu transformo isso de uma maneira, entre aspas, mais forte, mais glamourosa dentro do vídeo? Eu pego só o momento que ela tá levantando o perfume e eu coloco um efeito sonoro pra acompanhar esse movimento. Eu dou mais ênfase nesse take do que ele realmente tem. Isso é só um take de uma mão levantando o perfume, mas eu coloco ele da maneira com que eu coloquei, o efeito sonoro que eu coloquei por trás. O próximo take que eu vou mostrar pra vocês já. Tudo isso faz com que eu dê uma ênfase nessa cena que ela necessariamente não existia, mas agora existe. Vários outros estímulos visuais e sonoros. Vocês conseguem ver que eu alterno muito entre takes mais médios, mais fechados, mas eu não sigo necessariamente uma regra de um take aberto, um take fechado, um take médio, aí outro aberto. Não sigo, acho que aqui é muito feeling. Tu tem que interpretar o que tá acontecendo com a tua imagem, quer passar naquele momento e tomar muito cuidado pra onde o espectador tá olhando. É o que eu falo. Aqui a gente tá claramente olhando pro meio da imagem. Eu não posso, pelo menos assim, dentro da minha leitura, jamais botar um take em que o assunto estaria aqui no canto. Por mais que a pessoa que tá falando aqui no vídeo tá aqui no canto, a gente não olha pra cá, a gente olha aqui pro meio, que é onde as pessoas estão sentadas. Eu aproveito pra pegar esses takes de uma palestra. O que estaria acontecendo lá naturalmente? Você estaria escutando as pessoas falando. Então, toma um estímulo sonoro aqui pra poder cada vez mais manter a pessoa dentro do vídeo. Galera, talvez vocês não tenham essa percepção, mas se eu mutar as tracks de áudio aqui e só deixar essa layer de trilha normal, eu jogo 50% do que tem de resultado nesse vídeo no ralo. Então assim, não subestime o sound design. Vamos lá. Ó, mesma coisa. Mesma coisa, olha a quantidade de... Por mais que seja simples, olha a riqueza que essas cenas acabam passando por ter um sound design bem construído, sem nada de forma excessiva. Então não tem 1 milhão de efeitos de passarinho, de mar, de... Cara, é só o suficiente. Eu vejo muita gente também pegando o efeito sonoro, caralho, colocando 15 efeitos sonoros no mesmo lugar que você não consegue nem entender o que tá acontecendo. É sutil. Tu não precisa necessariamente ouvir o efeito sonoro, você precisa sentir ele, ok? Risadinha, quem ouviu a risadinha? Aqui eu aproveito para dar um descanso no áudio. Olha como eu sempre falo a questão da antecipação. Cara, isso é uma das coisas mais importantes. Se você sabe antecipar, você tem um vídeo mais impactante. É simples. Percebam como antes do drop da música, esse marcador aqui vermelho representa o drop da música. Efetivamente o primeiro drop, onde a música vira, e é onde eu encaixei uma das cenas mais importantes do vídeo. Porque essas aqui são as fundadoras da marca, do evento, não sei os detalhes exatamente, mas é quase isso. Então eu coloco o momento mais emblemático delas cortando a fita no momento da virada. Porque eu encaixo isso com a música virando e com pessoas comemorando. A música, ela vai naturalmente tendo uma crescente até chegar na virada. Então aqui eu começo a acelerar um pouco mais o corte, a partir de agora, ó. Eu entro com um recurso de moldura pra poder dar uma diferenciada e pra também ativar um pouco essa perspectiva de opa, alguma coisa diferente, algum estímulo diferente, pra que eu vá aumentando, coloco pessoas falando aqui também, mais um estímulo de áudio. E aí vem elas cortando a fita.
E o momento mais impactante. Vocês conseguem perceber que em nenhum momento eu obrigo a pessoa a tirar os olhos do centro da tela? Em nenhum momento eu faço cortes em que eu estimulo o olhar dela a vir pra cá ou a vir pra cá. Eu sempre estou usando takes ou pelo take realmente ser assim ou por um enquadramento. Isso acontece, tá, galera? Olhem como é que eu uso um recurso pra poder guiar, entre aspas, o olhar do espectador. A gente tá olhando pro centro. Como o próximo take, ele vem um pouco mais do canto esquerdo, pra que eu não dê esse take direto pra esse, pra que eu não, entre aspas, obrigue meu espectador a sair do meio e ir um pouco pro centro, por mais que esse take ainda esteja ok, tá? Isso aqui não causaria um grande problema. Seria um grande problema se tivesse o assunto desse lado e eu cortasse pro outro. Aí é foda, aí não tem o que fazer. Mas mesmo assim, olha o cuidado que eu tive pra fazer a transição de um take em que a gente tá olhando exatamente pro centro, pra um pouco pra esquerda, eu dou esse estímulo visual pra justamente dar uma perdida na pessoa e ela buscar o elemento mais próximo que fica um pouco pra esquerda. Outra coisa que eu gosto muito é o seguinte: aproveitem os mesmos takes. Teriam muitos editores, eu tenho certeza, até talvez algum de vocês, que pegaria esse material e não usaria essas duas imagens. Usaria, às vezes, uma só. Então, pra que eu vou usar essa imagem se eu já tenho essa? Que diz, entre aspas, a mesma coisa, mas a gente tá imprimindo dinâmica aqui. Então, eu coloco um take com uma fotografia um pouco mais fechada, um pouco mais parada, perdão. Uso um estímulo aqui visual, que é esse blur com esse flash, pra transicionar e trago um take com mais movimento, ela gindo, ela se movimentando e, pô, isso aqui fica foda. E de novo, sempre com um estímulo visual por trás. Sem isso, o vídeo fica outro. Olha aqui um outro recurso muito importante. Aproveitem os movimentos de câmera que existem na captação. Eu vejo muita gente pegando material bruto e, cara, sequer olhando além do que é o material principal. Talvez seja difícil de entender, mas vocês precisam começar a treinar esse olhar. O editor precisa entender e interpretar todas as nuances que o vídeo tem. Então, eu conheço, de novo, muita gente, talvez até algum de vocês, que pegaria esse vídeo e pararia ele por aqui. Por quê? Porque no próximo o editor vai puxar o foco, aí o vídeo fica todo sem foco e tal. Isso aqui já não serve. Cara, olha como eu usei um recurso da própria captação, que foi, entre aspas, um erro, né? Ele tava fazendo a transição de uma imagem fechada pra uma imagem aberta. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tava querendo sair dessa imagem pra cá. E funciona. Só que esse meio tempo, a gente tem uma imagem totalmente desfocada. Isso não é legal pra ter no vídeo. Então, o que eu faço? Eu uso esse erro, entre aspas, pra fazer isso. Então, eu saio dessa imagem, uso um outro estímulo visual que é pra continuar dando essa, entre aspas, confusão na mente da pessoa, mas mesmo assim é uma confusão organizada, né? Acho que dá pra entender. E venho pra uma outra imagem. Sempre acompanhado de algum efeito sonoro. Olha como eu aproveito os movimentos. E quando não tem movimento, eu os faço. Esses takes aqui são takes que naturalmente o câmera já está movimentando. Mas tem algum aqui pra frente, por exemplo, esse, o câmera tá parado. Então o que eu faço? De novo, efeito transformar, mexo na escala, ângulo de obturador em 360. Esses aqui é a mesma coisa. Se eu tirar, a imagem fica assim, ó. Parada. É legal? Sim. Tem momentos que isso tem que acontecer? Sim. Mas num momento como esse que eu quero imprimir dinâmica, eu quero trazer ritmo, cara, transformar, ângulo do obturador no máximo, eu prefiro, isso é uma questão estética, tá? Você pode mexer. E escala. Também fica a tua escolha. Aqui é a mesma coisa. Olha como eu uso o movimento que o câmera fez, né, o do zoom, pra poder fazer transições. Isso precisa ser aproveitado, isso traz riqueza no vídeo. Aí aqui entra um lettering, né? Isso aqui entrava um motion, depois eu coloquei um card qualquer aqui por cima só pra ficar fácil de entender, mas aqui entrava um motion, os letterings aparecendo. Volta, aqui também entrava um lettering, por isso que esse take é um pouco mais longo. Aqui já fica um pouco mais comum. Isso aqui foi uma sequência de match cut e ficou fenomenal, porque a gente traz uma certa agilidade e a gente cumpre o papel de mostrar o que tava sendo entregue no evento. E aí, uma coisa que é preciso ter um certo cuidado. Vocês estão vendo que durante o vídeo inteiro eu uso esses efeitos aqui. Eles dão um blur e dão um flash na imagem. Eu já vi muito vídeo em que a galera abusa disso aqui de forma brutal. Então eles iam pegar essa sequência aqui e ao invés de simplesmente fazer cortes secos, igual tá acontecendo aqui agora, eles pegariam, tipo, centenas de efeitos desse aqui. Não, centenas eu tô forçando, tá? Mas vai ficar assim, ó. Tá, eu sei que eu tô exagerando, mas existem muitos vídeos que a galera abusa demais desses flashes, desses cortes. Então isso aqui tem que ser usado com uma certa sensibilidade. Tu não pode ter o vídeo inteiro com isso aqui piscando na tua tela. De novo, aproveitando o movimento de câmera. Aprendam a usar isso. Take começa aqui e mexe pra cá. Isso é extremamente valioso.
sempre que vocês conseguirem, casem a ação do take com algum estímulo sonoro, como aqui. Eu sabia que aqui a trilha ia acabar, essa trilha ela tá remixada, tá? A trilha inteira não é essa, então vocês podem ver que tem um corte aqui no começo, tem um corte aqui, tem aqui uma pequena transição, aqui também, aqui também. Então a trilha original não é dessa forma, mas eu monto ela, eu remixo ela pra que ela fique dentro do tempo que eu estipulei. Então eu sabia, e até por briefing do cliente, que eu tinha que ter esse vídeo no máximo 1 minuto e meio. Falei, cara, eu consigo fechar com 1 minuto e 20 pra conseguir imprimir dinâmica, né? Que eu preciso gastar bastante imagem. Então se eu tiver que ter um vídeo de 1 minuto e 30, eu vou ter que espaçar um pouco mais as imagens, consequentemente o ritmo cai, certo? E pra dar um último estímulo e fechar meu vídeo com chave de ouro, o que que eu fiz? Eu peguei um take bem emblemático, influenciadora espirrando, casando com a música, finalizando e fica perfeito. Nota 10, super elogiado, aprovado praticamente de primeira. Praticamente não, aprovado de primeira. Pra tu fazer a remixagem de uma música, tu precisa entender algumas questões, como BPM, tom. Eu vejo uma galera pegando, às vezes, 2 músicas e querendo remixar, sendo que, cara, uma música tá em Lá maior, outra música tá em Dó menor. Cara, vocês precisam entender isso. Existe uma coisa chamada harmonia.